Oi pessoal, tudo bom? Boa noite, bem-vindos, vão se aproximando. Esse vídeo, como eu já falei ontem, esse vídeo é um vídeo gravado, porém eu estou aqui no chat com vocês, não sei se é aqui ou aqui, mas eu estou aqui no chat com vocês ao vivo. Então qualquer dúvida que vocês têm, vocês podem me perguntar ali durante o traçado, se vocês ficarem com alguma dúvida do que eu estou fazendo, é só me perguntar que eu estou ali justamente para isso, tá bom? Hoje a gente vai fazer um macacão, que foi votado por vocês, né? Foram 2 macacões e um vestido. Ontem a gente fez o primeiro macacão, hoje o segundo e amanhã, pra finalizar, a gente vai ter um vestido, tá? Esse macacão é diferente do outro, o outro era mais amplo, esse tem uma parte mais ajustada em cima, onde a gente trabalha muito transferência de pence e ajuste de busto. E ontem era um macacão, né, mais soltinho, manga morcego, então a gente não tinha essa preocupação de vestir exatamente igual. Então nos recadinhos que eu tenho pra dar, né, se por acaso alguém ainda não tá recebendo o link, vocês me avisam, tá? Tentei postar hoje um pouco mais cedo, porque ontem a gente teve problema realmente do pessoal receber o link. Então hoje eu espero que vocês tenham recebido. Juntamente com o link da aula de hoje foi o molde de ontem. Então vocês já devem estar com o molde em modelo em tamanho real, do PP ao extra G. Junto com ele tem tabela de medida. A tabela de medidas é da peça pronta, tá, gente? Não é da pessoa que vai vestir, não é do modelo, mas sim da peça pronta. Então vocês cuidem isso daí, que muitas vezes o pessoal coloca a tabela de medidas do tamanho da pessoa, e não é o caso aqui. E eu acho que é isso. Vamos começar, pra gente não se estender, que esse modelo é um pouquinho mais trabalhoso. Então, para começar o modelo, a gente tem que ter ali, né, a foto, que é o que a gente já tem. Aí a gente tem que definir o tecido. Eu peguei um tecido um pouquinho mais grossinho do que o de ontem. Ontem era um crepe, que não era muito fino por causa da transparência, mas ele tinha uma gramatura um pouquinho maior. E esse é um pouquinho mais grossinho. Ele até se assemelha... Eu sei que vocês têm bastante dúvida nessa questão do tecido, tá? Ele tem até um brilhozinho tipo de um cetim, mas não é cetim. Eu não sei dizer exatamente qual é o nome desse tecido, tá, gente? Eu gosto sempre de dizer as características, né, como eu já falei. Então, ele é um tecido sem elastano, ele não é muito fino e também não é muito grosso. Vocês podem usar ele num crepe mais grossinho, vocês podem usar ele num cetim, vocês podem utilizar ele... Deixa eu pensar... O que você tem que pensar? Que ele tenha que dar a estrutura em cima, mas que ele tenha um bom caimento embaixo, porque a calça ela é bem soltinha. Se vocês quiserem usar um tecido com elastano, não tem problema, desde que no cinto e no forro da parte de cima vocês coloquem entretela para ele não se arquear, tá? Então embaixo até é bom que tenha um pouquinho de elastano, se vocês quiserem pegar com elastano, tudo certo, tá? Então escolhi o tecido, vou escolher as bases. Como eu peguei um tecido plano, vou escolher as bases de tecido plano, tanto a blusa quanto a calça, ok? Vou começar a fazer as coisas pela blusa e depois eu faço pela calça, tá? O que a gente faz primeiro sempre são as folgas. Então eu vou começar a colocar folga tanto na frente quanto nas costas. Vou começar pela frente, deixa eu virar aqui. Pela frente. O que eu vou fazer? Eu vou estender meio centímetro só na lateral e vou estender 1 centímetro aqui assim, porque não precisa ser igual o que eu coloco aqui e o que eu coloco aqui. Olhando ali a foto, eu não acho que é um modelo muito justo na cintura, então eu vou dar uma folguinha, que na verdade até muitas vezes o pessoal considera folga de vestibilidade. Eu considero uma folga... Eu normalmente não coloco folga de vestibilidade na cintura, a menos que eu queira que ela fique soltinha, tá? Então aqui eu vou colocar 1 centímetro só pra se acomodar um pouquinho melhor, tá? Então vou pegar meu esquadro, né? Sempre começo folgas com esquadro. Esquadro sempre o centro e estendo. O centro, centro e estendo. Ali no ponto que eu tenho que estender. Vou pôr mais pra cá, aqui. Então aqui eu vou colocar meio centímetro. Mas é porque é tão pouco. Gente, porque é um top que é pra ficar mais justinho em cima. Se fosse uma blusa com manga, aí eu colocaria pelo menos a vestibilidade de 1 centímetro. Aqui, como não é o caso, é pra ficar justinho, ou deixo no mesmo tamanho, ou eu aumento um pouquinho. Nesse caso, eu aumentei um pouquinho. E vou rebaixar 6 centímetros. Tudo isso, sim, porque eu entendo que ele é bem cavadinho mesmo, e eu vou rebaixar 6 centímetros, tá? Então, aqui foi 0,5, aqui foi 1 e aqui foi 6.
E vou baixar aqui 1 centímetro. Mas, Maísa, tu falou que macacão é 3 centímetros. Ok, mas eu vou colocar um cos aqui. Então, eu vou colocar 1 centímetro aqui. Na calça, eu vou subir 1 centímetro. E eu vou colocar um cos de 4, 5 centímetros. Pra fechar aqueles 6 que eu falo. 5 centímetros, tá? Então, vamos fazer assim. Vou rebaixar aqui um. Então, eu vou estender aqui 1 centímetro. Aqui 1 centímetro. E aqui eu vou estender, ok? O que tem que cuidar? Toda vez que eu for colocar, estender que nem aqui e aqui, que tá em ângulo, não tá retinho, no ângulo de 90, eu tenho que sempre medir quanto que tá aqui, ó. 6,7. Aqui, 11,2. Ó, então tô medindo exatamente a mesma coisa pra eu não perder nenhuma medida aqui. Aqui, tá? E aí eu vou retraçar até aqui o meu ponto onde vai ser. Vou retraçar a minha pence. Vou retraçar o outro lado da pence, tá? Aqui, retraçados tudo. De folga, é isso aí. O que eu faço na frente, eu faço nas costas. Não vou desenhar ainda a cava aqui, porque eu tenho que colocar ainda qual é o pontinho que eu vou fazer a minha alcinha, tá? Eu vou vir aqui, vou fazer a mesma coisa. Tem quanto? Meio. Opa, aqui. Mas tá fazendo invertido agora? Tô fazendo invertido agora, tá? Tipo, tô começando por baixo. Eu prefiro até fazer normalmente, mas meio que o passo a passo sempre igual, tá? Porém, eu acabei fazendo um pouco diferente. É muito costume eu começar sempre pela folga pra lá, sabe? Então, fazer o mesmo passo a passo, tá? Só adiantei esse dali. Aqui 1 centímetro. Aqui já posso estender esse 1 centímetro também. Vamos ver quanto ficou. Aqui. Então, esse aqui desce 6 e vou unir aqui embaixo. Aqui. Tá? Ok. Então, desci 6, abri 0,5, abri 1, desci 1, tá? Então, fiz na frente e nas costas. Na verdade, gente, não vou descer 6, vou descer 7, tá? Vou descer mais um aqui. Porque agora eu lembrei que eu tinha colocado 6, depois eu desci mais um. Então, é 7, tá? 7 centímetros e aqui também 7 centímetros. Então, vou descer mais um. 7 centímetros, tá? Depois, no ajuste, eu desci 1 centímetro. Porque, como eu já falei, nessas peças eu faço e eu testo depois, tá? Então, como eu já testei, eu sei que é melhor deixar 7. Agora, a gente vai começar a tratar das pences. Essa pence aqui eu simplesmente vou ignorar. Essa daqui eu vou fazer o meu traçado de costas a partir dessa daqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar 8 centímetros aqui. 8. Vou ligar bem na ponta da minha pence e vou ligar pra cá, lá no meu ponto de 7. Por quê? Porque eu vou fazer as costas também assim. E aí, eu fazendo isso aqui, como eu não vi as costas, eu posso fazer o que eu quiser, né? Então, eu já fiz de uma forma que aqui depois eu só fecho automaticamente aqui, tá? E aí, eu já elimino essa pence aqui. Então, nas costas já não vai ter pence. Se depois vocês provarem e achar que tá um pouquinho soltinho, vocês podem tirar até aqui assim, ó, gente, tá? Eu não precisei fazer. Eu provei depois em mim e eu não quis fazer. Outra coisa, diante da quarentena, gente,
eu mudei o tamanho embaixo, né? Então eu tô fazendo tamanho P aqui, eu visto lá o P, mas em cima ainda sou P, mas embaixo eu já passei pro M, né? Acho que pra muita gente aconteceu isso. Então, às vezes as peças que eu visto e posto lá, ficam um pouquinho justinho embaixo, tá? Só pra avisar vocês que o modelo é pra ser mais soltinho e eu não quis fazer sob medida pra mim, até porque eu vou voltar pro P. Então, a frente aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar pra minha cava, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso daqui. Aqui. Então, como a gente transfere uma pence? A gente desenha onde a gente quer que ela abra, né? Então, desenhei aqui assim. E vou recortar. Vou recortar. Eu recorto uma das linhas da pence que eu quero e eu recorto uma das linhas da pence que eu quero fechar, então pode ser essa ou essa, é indiferente, e recorto essa aqui. Então, eu recorto de cima até parar nesse pontinho aqui. Quem fez o curso já teve essa aula, vocês têm que saber fazer isso, gente. Tá? Ó, cortei ali, vou cortar aqui assim. Aqui. O que a gente faz daí? Deixa eu virar aqui pra ficar bonitinho pra vocês. Ó. Aqui a minha pence que eu vou eliminar, que eu vou transferir pra cá, eu vou unir essa linha com essa linha aqui. Então, eu vou fechar, ó. Então, o que eu vou fazer? Só girar de forma que as duas linhas se transformem em uma só. E aí, eu vou pegar a minha fita e eu vou colar aqui assim, pra segurar, tá? Aqui assim. Mais ou menos assim. Meu Deus, minha fita ficou cinza das minhas mãos. E aqui, ó, vocês estão vendo que abriu, tá? Então, pence transferida, ok, é isso aí. E agora, pessoal, eu vou fazer o desenho do meu top, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou descer mais ou menos, deixa eu ver aqui, uns 11 centímetros, 11,5, tá? E vou, deixa eu ver se eu vou colocar um pouquinho mais pra cá. E colocar um pouquinho mais pra cá, ó. Mas, Maísa, isso aqui tu tá fazendo de qualquer jeito agora? Gente, agora é estético, tá? Se eu quero mais pra cá, se eu quero mais pra lá. O que eu tenho que cuidar aqui? Se eu colocar a ponta do meu top muito pra cá, quando eu fazer aquele decote aqui assim, vai pegar aqui na minha zona do busto, ó. Tá? Vai pegar, claro, um pouco tu pode pegar, mas tu não pode passar tão perto aqui a ponto de aparecer o bico do seio, né? Então, quanto mais pra cá eu colocar ele, mais fechadinho ele vai ficar. Só que eu tenho que colocar de uma forma que não fique tão fechadinho, não fique estranho, não abra aqui assim. Então, são coisinhas que a gente faz, tá? São alguns cuidados que a gente tem. Pra traçar aqui assim, eu só vou juntar aqui assim, tá? Pra ir pra lá. Praticamente retinho aqui, tá? Só lá embaixo que eu dou uma curvadinha. Ok. E aqui, gente, eu já vou estender a mesma medida que eu tenho aqui. Eu tenho 7 centímetros pra cá, eu vou estender mais 7 pra cá. 7 centímetros e já vou ligar lá em cima. Por quê? Porque daí eu já me garanto aqui assim qual é esse decote que eu vou ter. E aí, vocês fazem aquela questão de subir, né? Eu vou medir mais ou menos uns 2 centímetros aqui, que vai dar uns 2,5, 3 aqui assim. Então, subir aqui. Acabei traçando sem ter considerado esse 1 centímetro, mas já corrigi aqui assim, tá? Isso aí. Uma mania de ir fazendo várias vezes igual. Aqui e aqui, tá? Então, olha só, pessoal. Aqui a minha frente vai ser esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Porém, quando a gente tem um top que vai ficar bem justinho, que ele tem que fazer a curvinha do bojo junto, do busto junto, a gente dobra a pence, ou seja, se ela tem 1 centímetro de abertura, a gente coloca 2, se tiver 3, a gente coloca 6, sempre dobra, tá? Então, eu vou olhar quanto que eu tenho aqui.
tenho 1,5, então eu vou abrir 0,75 para um lado e 0,75 para o outro lado e vou redesenhar, tá? Vou redesenhar ela, ok? E por último, gente, quando é busto, o que eu faço? Vocês estão vendo que aqui fica meio que um biquinho, né? Vem pra cá e faz assim. Aqui eu vou dar uma ajeitadinha aqui e eu vou vir pra cá, desse lado aqui. Eu vou vir pra cá 0,5, tá? Assim como daqui, eu vou pra lá 0,5. Por quê? Porque aí se acomoda melhor no peito. Ele dá uma folguinha, que é justamente para o peito não ficar achatado, tá? Então essa é uma dica bem legal. Acho que a gente tinha feito na outra semana a modelagem isso também, mas é bem legal que vocês saibam. Então, frente, blusa, frente e lateral tá aqui, costas tá aqui, a alcinha, para vocês terem noção de quanto vai ser, vocês medem mais ou menos aqui, ó, 21. E vou vir aqui do 21 até aqui 33, então vamos colocar pelo menos uns 45 de alça reguladora, porque eu prefiro com regulagem, porque daí serve em mais pessoas, tá? Então, isso aqui eu vou unir, que é isso aqui, ó, já vou fazer agora, que é eliminar, né, essa pence, ó, vou eliminar a pence, aqui, ó, é só dobrar. Tá? Isso, unir. Essas são as minhas costas. Aqui assim, deixa eu apontar um pouco o lápis, porque daí eu já faço essa parte da compensação ali. Até porque quando a gente altera aqui e aqui, provavelmente isso aqui já não tá no mesmo perímetro, a gente vai ter que conferir. Então primeiro eu já vou fazer tudo de uma vez só. Vou aumentar 0,5 daqui pra cá, pontinho do busto, 0,5. E desse aqui pra lá, 0,5. Então, aqui assim no traçado, um vai estar sobreposto ao outro, tá? Então, vou vir aqui assim, vou vir aqui e vou desenhar. Vou desenhar, ó. Aqui assim, deixa eu até mostrar pra vocês, ó, gente. O busto aqui assim, ó, a zona do busto é em torno de uns 13 centímetros. Então, o que eu vou saber? Que mais ou menos aqui assim vai terminar meu busto. Então, eu posso ir fazendo isso aqui, ó. E até se eu quiser entrar um pouquinho aqui, eu posso, tá? Aqui assim, ó. Vou botar um pontilhado aqui pra vocês verem. Por quê? Porque normalmente, se vocês forem fazer um molde de mulagem e tirar, vocês vão ver que as pences vão ficar bem estranhas. Não fica assim retinha, bonitinha, como a gente faz nos traçados aqui. Elas ficam mais ou menos assim, fazendo uma curva aqui. Então, vocês já podem colocar isso no molde de vocês também. Isso aqui a gente faz para ter uma facilidade na hora de fazer o traçado, tá? Mas a gente pode alterar. E esse aqui, ó, agora falando desse lado aqui, vou vir aqui, ó, e vou vir pro outro lado, ó. Mesma coisa, passei da zona do busto, vou afunilando um pouquinho, tá? Opa, e termina aqui no pontinho, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou medir os dois, porque eu preciso ter certeza que os dois estão com a mesma medida. Eu vou começar de baixo pra cima, porque aqui assim vai estar o mesmo traçado, o que vai alterar aqui. Então, se eu tenho que alterar a medida, vai ser aqui em cima. Então, vou começar com a lateral, vou vir aqui, 25,5 na verdade, 25,5, tá? Aqui assim, 25,5. E aí, eu vou fazer do outro lado agora, tá? Começar aqui assim, fazer uma curvinha, vim aqui, curvinha. É um molde, fica estranho aqui nessa parte, mas é assim mesmo, tá, gente? Porque eu tô com a fita métrica em pé, porque é curva, tá? Aqui 25. 25, vou colocar onde vai ser o 25,5 pra eu finalizar. Então, eu vou subir um pouquinho e deu, tá? Por quê? Porque eu quero que tenha essa medida aqui e essa medida igual. Então, agora os dois, ó, eu aumentei esse tantinho aqui assim, ó, tá? Por quê? Porque senão não ia fechar depois. Ok, então frente e costas tá ok. Depois disso a gente só vai individualizar e colocar as margens de costura. O roletezinho eu não faço molde, porque normalmente se faz em aparelhinho de viés ou coisa assim. Se quiser fazer o molde da alcinha, faço por essa medida ali que eu falei. Confere aqui assim e confere ali. Dá pra dar uma diminuída da alça, pelo menos 1,5, 2 centímetros de cada lado. Então se desse 30, eu ia colocar 26, tirando 2 centímetros aqui, 2 centímetros de lá, porque a gente tem
tipo uma voltinha pra baixo aqui no ombro. Se vocês forem ver, quando vocês forem colocar qualquer regata, ela desce um pouquinho mais. Então até uma das questões quando a gente fala em regata é sempre tirar um pouquinho de alça, porque a gente não tem a sustentação da manga pra deixar ela aqui retinha, certo? Tá, então finalizando aqui a gente vai pra calça, tá? Porque isso aqui eu vou deixar em stand-by, vou fazer que nem eu fiz ontem. Vou recortar, já colocar a margem de costura e trazer pronto e explicar os acabamentos que eu coloquei. No caso aqui, como eu falei antes, eu vou fazer duplo, porque eu tinha falado, se vocês quiserem fazer com tecido com elastano, não tem problema, desde que vocês façam, coloquem entretela no forro desse daqui. Então, esse e o outro vai ser forro, tá? Do mesmo tecido, eu não faria de outro tecido, até porque, ainda mais peça justinha, eu prefiro sempre o forro do mesmo tecido, porque eles trabalham, eu vou ter certeza que são 2 tecidos que trabalham iguais. Bom, pessoal, pra fazer a calça tem um outro detalhe, a gente tem um cinto ali, né? Como a gente pode fazer pra ficar melhor essa calça? Com a minha ideia, fazer o cinto e deixar ele um pouquinho anatômico. Por quê? Ali, quando a gente faz o cinto na cintura, normalmente a gente faz retinho. Porém, a ideia é fazer ele um pouquinho anatômico para eu ter um pouquinho mais de folga na parte da cintura. Por quê? Porque ali não parece que tem pence. Então, a ideia é que o tecido vai e volta e vai de novo para fechar lá nas costas. Então, começa na frente, vai para as costas, vem para frente e vai para as costas, tá? Para fazer aquele detalhe. Então, quando eu saio do centro da frente, né, e vou até a cintura, vai dar uma medida e eu não tenho pence. Então, o meu molde ele vai estar assim e ele pode repuxar um pouco. Então, qual é a minha ideia? Que eu abra um pouquinho esse cinto embaixo para que eu possa deixar um pouquinho mais folgadinho, não fique justinho ali. Então, se vocês forem ver ali, a calça, ela não é justinha nem um pouco, né? Ela é mais folgadinha. Então, eu vou primeiro fazer o cos, abrir ele um pouquinho e aí a gente vai para essa parte da calça. Eu vou fazer só meio cos, tá? Porque depois a gente desdobra ele, tá? E como a gente vai alterar ele, achei melhor fazer meio cos. Então, vou pegar aqui assim, pegar meu esquadro. O cos, ele é cos, né? Ou cinto, enfim, ele é inteiro. Pra fazer o cos, você tem que sempre medir aqui embaixo, ó. Ver qual é a medida que tem aqui embaixo. Aqui assim. Então, aqui nas costas, eu tenho 18,5. E na frente, eu tenho... Vou pular aqui assim, ó. 18,5. Então, tem que ignorar aqui a pence, né? Então, meço aqui, paro aqui, venho aqui, passo aqui. 18,5. Então, o meu cos, ele vai ter que ter 18,5 mais 18,5, que é 37. 37. Até aqui. Meu cos vai fechar atrás, que é onde eu vou colocar a zíper de abertura. Lembra que eu tinha falado que eu faria de 5 centímetros? Então, 5 e 5. Vou fazer isso aqui. E vou... Ok. Tá? 5. Ok. E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer várias aberturinhas. Vocês podem medir se vocês querem. Eu normalmente não meço, tá? O que eu faço? Deixa eu virar aqui pra vocês. Corta a parte que vai se curvar, mas ficar no mesmo tamanho. Então, essa é a parte que eu tô recortando, é a que vai prender na blusa. E agora eu vou vir aqui embaixo e vou fazer vários recortezinhos. Aqui, sem soltar. Mas, Maísa, tu não vai medir? Não, gente, não vou medir. Precisaria medir... Olha, o que eu tô fazendo? Tô fazendo meio no olho essas aberturinhas pra ser meio parecidas, assim, né? Quer medir um pouquinho? Pode medir um pouquinho. Então, se eu quero que aumente pelo menos uns 2 centímetros, o que eu vou fazer? Colocar meio centímetro em cada aberturinha, ó. Que no total vai ser uns 4. E aí já vai me facilitar um monte a vida, gente. Então, eu vou vir aqui. Tá, deixa eu tirar essa parte aqui.
Então, vou prender. É só meio molde, tá? Eu já deixei embaixo aqui só pra ser mais fácil de fazer, não tem que colar uma coisa embaixo. Ó, vou vir aqui e vou abrir meio centímetro. Meio centímetro. Aqui. Meio centímetro. Aqui. Meio centímetro. Aqui. E no último, mais meio centímetro. Pronto. Ganhei 2 centímetros, que basicamente é uma parte da pence que eu vou ter que simplesmente ignorar lá, porque ela não está lá, entendeu? Então, olha a facilidade que eu achei pra ficar vestindo bem, porque senão eu acredito que ia repuxar ali assim. É isso aqui, tá? Então, se aqui tinha 37, aqui vai ter 39, tá? Então, é isso aqui. Depois eu vou individualizar, cortar esse aqui fora, colar no meio, fazer ele inteiro e colocar a margem de costura. Vou deixar também para mostrar depois quando já estiver pronto. Então, eu só precisava dessas medidas aqui, 39. Tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha calça, frente e costas, que tá em algum lugar. Ai, gente, tá. Vou pegar a minha calça frente e costas, e eu já cortei elas de forma que uma fica de lateral para outra. Ou seja, uma para cada lado, ó, gente. Assim e assim. Por quê? O que eu vou fazer? 39 centímetros é a medida que ela vai ter que encaixar na cintura. Então, daqui até a lateral, eu vou ter que pegar metade de 39, que vai ser 19,5, tá? Então, 19,5 daqui até aqui, 19,5 daqui até aqui. E vou simplesmente ignorar as minhas pences. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui no meio todo o excesso que eu quero. Então, eu vou querer 10 centímetros pra cá, 10 pra cá, 10 pra cá e 10 pra cá. Então, 40 centímetros, o que é bastante coisa. Então, o que eu vou fazer primeiro? Colo um deles, estendo essas linhas para que depois eu possa alinhar os dois, tá? Onde eu vou colocar esses 40? Aqui assim, de um para outro. Aqui vai ter uma folga já extra. Se vocês quiserem fazer menos, até vocês podem. Eu preferi fazer bem amplo, porque eu achei a calça embaixo bem ampla. E qualquer coisa é aquela coisa, né, gente? Depois, se vocês fizerem e acharem que tem que diminuir, vocês diminuem. Eu vou usar a mesma técnica que eu uso para fazer calça de suplex sem costura lateral, que é que eu uso para qualquer calça lateral. Então, para quem tá no curso de modelagem, teve essa aula, tá? Que a gente fez uma legging toda trabalhada, cheia de recorte, mas primeiro a gente transformou em uma calça só, tá? Se eu não me engano, tá, gente? Mas eu acho que é isso. Então, primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu tirar tudo daqui, porque esse molde é grande. De outro dia até teve uma das alunas, Débora deve estar aí, porque ela é muito, tá sempre junto. Se não tiver, eu falei dela, depois ela ficar triste que eu falei dela, não tá. Ela me falou, Maísa, por que não faz meia escala e tal, porque fica mais fácil. Gente, eu lembro que na faculdade, em alguma aula, a gente teve em meia escala, e eu sempre ficava na dúvida se a medida que a professora falava era a medida real ou era a medida em meia escala, né? E aí eu meio que me confundia, e eu achei, também, né? Achei mais difícil de fazer. Então eu sempre faço em escala real, porque eu acho que é mais fácil da gente se achar. Acho que eu não vou colocar 40, gente. Acho que eu vou colocar 36. Uxe, é bastante, né? Olha só. Olha o tanto que vai ser essa calça. Tá tudo certo. Então, vamos lá. Vou pensar ainda, tá? Aqui, vou deixar aqui assim, porque eu vou querer estender também no comprimento. Essa calça, ela é longa. Lembra que as bases que a gente tem vai até o tornozelo. Então, normalmente, quando eu faço uma calça que vai até o chão, eu coloco mais uns 7 centímetros. Tem salto, eu coloco mais um pouco. Nessa calça aqui, se eu não me engano, a medida que eu coloquei foi 12 centímetros. E é o que eu vou colocar aqui pra vocês, tá? Claro que uma meia escala aqui seria bem mais fácil. Essas calças longas que vocês decidem nessas enquetes, né?
pessoas vão dizer, mas Maísa, tu que deu a ideia da enquete. Pois é, somos culpados iguais. Tá, então deixa eu pensar aqui. Vou primeiro estender as linhas. Estender mais. Assim. Ó, então o que eu vou fazer, ó, gente? Peguei a linha aqui do gancho e estendi. Peguei a linha, até dar uma conferida se vai ficar na medida certa. 28, 23, assim. Ok, e vou estender. Tá? E aí, aqui embaixo também, vamos estender, linha de joelho. Tá tudo na mesma altura nas duas bases, então é a forma da gente usar de referência aqui. E aí, o que eu vou fazer primeiro, tá, gente? Primeiro eu vou medir, vou ligar daqui até aqui, ó. E vou medir metade dos 39. 39 dividido por 2, 19,5. Vou vir aqui e vou marcar 19,5. Aqui assim. Nesse aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou vir aqui e vou marcar 19,5. Aqui. E agora eu vou posicionar de forma que fique retinho. Ah, mais um detalhe, gente. Eu posso fazer isso aqui, né? Sem querer, claro. Tô colocando grosseiramente. Então, o que eu vou fazer? Vou recortar esse outro lado aqui pra ter certeza que ele vai realmente ficar alinhado. Ó, então a ideia é o quê? Que se eu tenho de um lado e de outro, eu tenho certeza que se eu fizer assim vai dar certo. Não tem opção de eu fazer isso daqui, ó. Aqui. E aí eu falei 36 centímetros, né? Lembra que não é aqui, é aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar minha régua em 36 e vou empurrar a minha frente até lá. Puxar aqui, estender mais isso daqui. Seis, ó, aqui, 36, e aí, aqui na minha marcação, tá? E agora eu vou alinhar. Aqui, ó, vou alinhar e tem que estar ali no 36, tá? 36, ok, aqui. Vou colocar o meu pezinho de sempre. Pra quem não conhece, essa é a minha maquininha pezinho, que vem de presente. E é um dos meus xodós aqui. Aqui, ó, tá certo, tá? E agora, eu vou só traçar uma linha daqui até aqui, tá? Só pra gente ligar os dois. Mas isso desconsiderem, isso aqui não vai ser a linha final. Agora, gente, o que eu vou fazer? Vou olhar aqui embaixo e eu vou ver quanto que deu de medida aqui embaixo. E aí eu vou ver se eu quero modificar ou não. Outra coisa, se eu quisesse agora fazer um corte aqui, fechar um pouquinho, dá pra fazer. Mas nesse caso eu até fecho ali assim, vou ver quanto que tá aqui assim. Quanto que tá? 67,5. E vou fazer assim, ó. 67,5. E vou olhar, olha, gente. Parece, tô olhando o molde aqui, parece absurdo, né? O tamanho. Mas olha isso aqui. Pra perna que tá embaixo. É isso aí, vou até medir de novo, gente. Olha, ó. 67,5. Se tu for olhar a foto, ela parece até mais. Então eu vou aumentar. Vou aumentar 2 de cada lado. Vai ficar 67,5, 71,5. Vai ficar assim, ó. Maiorzinho. Tá? Então, vou aumentar 2 centímetros pra cá e vou descer 12 centímetros. E aí, depois é só fazer aqui a compensação das preguinhas. Deixa eu só marcar aqui os 4, né? 36, então é 9, 18, 27 e 36, tá? Ah, é daí que eu tirei isso daí, que vai pra lá 9, volta 9, daí vai 9 e volta 9. Aqui, 12 e 12. E vou estender. Estender. Ai, gente, ficou grande.
Sabe que eu faço, antes de fazer aqui, eu faço no computador, né? E a gente não vê a dimensão dele, porque eu só mando na costureira pra eu testar lá e depois eu não fico olhando muito também esses moldes, mas ficou grande esse negócio, né? Aqui. Ó. Aqui. Então pense que tudo isso vai ser de folga no quadril. Vou descer aqui pra baixo. Vou descer aqui pra baixo. Ó, esquadrar. Esquadrar. E aí eu vou colocar 2 centímetros a mais aqui. Daí eu vou colocar 1 centímetro a mais aqui, né? Pra dar uma... Aqui. Aqui. E aqui. Ah, e aqui eu não vou finalizar porque eu ainda vou rebaixar aqui o nosso gancho, tá, gente? E aí tem que subir 1 centímetro o gancho. Vamos lá. 2. 1. E bora. Lá pra cima. E agora eu já vou aproveitar, vou rebaixar aqui meu gancho. Vou rebaixar, ele me parece bem soltinho ali, tá? Bem pra baixo, eu vou rebaixar 6 centímetros. Ontem até me perguntaram a questão do quanto eu levanto aqui, quanto eu rebaixo aqui, se é a mesma coisa, tá? Qual a minha lógica de pensamento nesse momento? 6 centímetros, vou mostrar aqui, 6 centímetros daqui pra cá. Que se eu rebaixo aqui, o meu ponto de apoio, digamos assim, de maior elevação, coisa assim, é aqui no quadril, né? Se é uma peça justa e eu só subir aqui pensando que a calça vai cair, ela não vai, porque ela vai ficar firme aqui assim. Então, eu rebaixo aqui o que eu quero que realmente fique mais solto pra baixo e eu subo aqui o que eu quero que dê mais volume em cima. Poderia fazer talvez diferente aqui por ser uma peça solta e não justinha? Talvez até poderia, gente, mas o que eu gosto de seguir alguns padrões que não vão me confundir de um modelo para outro, que eu acho que fica mais fácil da gente trabalhar. 6. Tá longo isso aqui, gente. E aí, vamos finalizar. Aqui. E, ó, vou descer, posso descer mais retinho, ó. Bem abertinho. Ok. E em cima a mesma coisa. Opa. Em cima a mesma coisa. Nas costas aqui eu vou fazer a mesma coisa. Daí depois tem que conferir só se o gancho tá, se o entrepernas tá fechando, né? Ó, por isso que vocês veem às vezes ganchos tão diferentes, ó. Olha o que é essa curva aqui e olha o que é a curva original. Porque esse aqui tá rebaixado, então eu não preciso fazer essa curva assim. Eu posso fazer uma curva mais suavezinha, tá? Isso, gente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar colocar margem de costura em tudo e daí no final venho pra explicar essas questões. Vou fazer na over 0,8 e vou fazer embaixo bainha e em cima eu vou colocar 1 centímetro, gente, porque como é forradinho dá pra fazer só na reta, tá? Então o único lugar que eu vou unir, que é esse, eu vou colocar 1 centímetro aqui e lá, tá? Depois eu explico tudo. Certo? Vou finalizar aqui pra mostrar já pronto. Então, pessoal, finalizei tudo, vou mostrar pra vocês. Vou começar pela parte que vocês devem ter menos curiosidade, que é o top, e vou deixar a calça pro final. Vamos lá, então. As costas. Deixa eu colocar o fio que eu não coloquei. Aqui na parte de cima tem duas coisas que a gente pode fazer. Pegar esse molde e cortar 2 pares, que já serve pra parte de fora e também pro forro. Ou fazer um par desse aqui e fazer um pouco menor pro forro. Só nessa parte onde fica aparecendo, não em emendas, tá? Não em laterais, não embaixo, mas nessa parte que fica de acabamento. Pro forro não ir pra fora. Então vocês podem fazer isso, tá? Tanto faz. Eu coloquei aqui 2 pares das costas. A frente, ó, passei pra cá. Centro frente e lateral frente. Fiz pique aqui de encaixe dos dois. Pique, ó, pique de encaixe. Fiz o pique aqui de centro pra saber onde vai transpassar, então bem aqui assim vai ficar o gancho da frente. E o cos, ó, vamos abrir ele
um par. É legal que vocês façam pique de centro, tá? Se vocês quiserem fazer pique aqui onde vai emendar a lateral da blusa e onde vai emendar a lateral da calça, também vocês podem fazer, eu não vou fazer, tá? Que se vocês quiserem colocar entretela no cos, vocês podem. Se vocês quiserem colocar entretela aqui assim, vocês podem colocar. O que eu indico é aquela entretela de malha, que ela é mais maleável, tá? Mas é ao gosto de cada um, eu só indico. E por último, gente, a nossa calça. Lembrando, gente, que amanhã tenho 2 ou 3 novidades? 3. Uma relacionada a uma coisa que vocês querem muito, que é costura, tá? Outra que é sobre os moldes, né? Esses moldes que eu faço aqui. E outra que é sobre os cursos. Então, assim, são 3 novidades que eu vou contar amanhã no final da aula. Espero que todos estejam lá, que é super bacana, gente. Sério, eu tento sempre, vocês sabem, né? Que eu tento sempre fazer alguma coisa que fique bom pra todo mundo. Então, eu tenho 3 novidades amanhã que eu vou contar no final só, tá? Aqui, olha só, gente. Lembra que eu coloquei... Vou abrir, tá? Prestem atenção. Vou abrir. Ó. Coloquei 9, ó. 9, 9, 9 e 9, tá? O que que eu fiz? Nesse aqui que eu fiz das costas, eu dobrei e joguei 9 centímetros pra lá, ó. 9. Pra cá, ó. E aí eu vinquei. O que que aconteceu? Eu tive aquele volume que eu tenho lá na foto, ó. Volume. O meu pique de lateral das costas aqui, ó, que ficou na lateral, aqueles 19,5, tá batendo com o da frente, ó, 19,5, aqui assim. E isso tudo é volume, que ele fica em volume até o final. Claro que ele não vai ficar vincado assim, né? Ele vai ficar aqui preso e aqui ele vai se abrir na hora de vestir. Então eu vou ganhar toda essa medida de quadril e vou ganhar aqui assim também. Então, pessoal, essa é a calça, olha, na verdade a gente só tem que pensar um pouquinho diferente do que normalmente a gente faz. Ó, que legal. E aí o que que vocês vão fazer? Os piques, ó. Pique esse aqui que encaixa aqui e o pique aqui que encaixa aqui. Então vou ter esse. Se vocês quiserem até enumerar para ser mais fácil de vocês acharem, esse é o pique 1, que vai com o pique 1, esse é o pique 2, que vai com o pique 2, ó, tá? E aí lembrem de colocar todas as informações que vocês precisam, colocar fio, aqui tem fio ainda, tá? Aqui embaixo, ontem me pediram do degrauzinho, bem no final ali, né? Talvez não tinham entendido, então eu vou falar. Sempre que eu faço uma bainha, eu faço esse degrauzinho aqui, que é o quê? Eu dobro a peça como se eu fosse costurar, como ela vai ficar quando costurada, e aí eu corto aqui, ó. Como eu tô com esse daqui em ângulo, ó, não tá retinho, tá em ângulo, pra não faltar tecido aqui assim, ó, e não repuxar a peça, eu sempre dobro e corto aqui assim. Então, esse degrauzinho nada mais é que uma compensação do tecido que eu vou precisar. Porque se eu deixasse retinho, essa parte fosse pra cima retinho, ó, retinho, ou continuasse nessa linha aqui, ó, nessa linha aqui, olha, ia faltar um monte de tecido aqui assim, pra ele se acomodar, e aí repuxa a peça. Então, toda bainha que eu faço o que eu chamo de compensação de tecido, tá? Então, por isso que eu faço esses degrauzinhos aqui. Fiz uma bainha de 3 e uma de 1 pra ficar limpinho. Fiz 0,8 aqui assim. Coloquei 1 centímetro aqui em cima. E aqui assim, 1 centímetro ao redor de todo o cos. 1 centímetro ao redor dessas peças aqui. Porque eu entendo que como vai ser forrada, dá pra fechar só na reta. 1 centímetro aqui embaixo e 1 centímetro aqui. Aqui vai ter que colocar um zíper, pessoal. E aí, como eu calculo sempre o zíper que eu quero colocar? Eu olho aqui quanto já deu, né? Nessa medida, no vermelhinho. Opa! No vermelhinho, aqui 8 centímetros. Vou vir aqui e eu venho... Aqui não é necessário que eu tenha bastante volume, tá, gente? Porém, se é uma calça justa, eu venho até o ponto mais alto, que é aqui, ó, o quadril, tá? A linha do quadril. Como aqui eu tenho bastante volume, eu vou colocar até aqui assim, ó. Um zíper de 20 centímetros já vai me ajudar. Então, vou colocar até aqui assim um pique pra dizer que aqui vai o zíper.
Se vocês quiserem fazer uma limpezinha, vocês podem. Na blusa ele vai estar duplo. Se vocês quiserem fazer uma limpezinha, só marca aqui e depois retira isso fora, fazendo essa linha aqui de meio. Abre isso daqui, tá? Acho que é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Amanhã, gente, 19 horas, novamente aqui, 3 novidades maravilhosas pra vocês, que eu sei que vocês vão amar. Então amanhã, pessoal, às 19 horas a gente tá aqui de novo. Vamos fazer o último modelo, que é o meu preferido, mais lindo de todos, que é o vestido, que eu acho que eu vou usar muito nesse verão. Já fiz numa cor que eu gosto. E eu espero que vocês tenham gostado. Mesma coisa que ontem, né? Vou colocar foto lá no Insta. Vão lá, comentem, falam o que vocês gostaram da aula. Eu acho que é bem legal, até para eu saber o que vocês realmente gostaram, para eu manter isso daí. E amanhã, 19 horas, 3 novidades para quem estiver aqui, são os primeiros a saber. Eu espero que vocês tenham gostado de todo o coração, como sempre. E até amanhã, até a próxima aula.